admiram o seu trabalho, que gostam do seu trabalho, que vibram com a senhora, que muitos torcem, inclusive, por uma terceira via, uma esperança enorme que a senhora chegasse ao ponto de ser essa terceira via, e a gente não tem conseguido falar com a senhora. O que é que está faltando? Uma assessoria mais robusta para a gente chegar mais perto? Bom dia a todos, Wagner, Geraldo, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jornal, dizer que é um prazer muito grande falar para a nossa querida população de Pernambuco, um estado que nós temos o maior carinho, temos história, o MDB tem uma história muito bonita aí na figura do nosso sempre senador Jarbas Vasconcelos. Então, em nome dele e do nosso presidente regional do MDB, deputado federal Raul Henri, eu cumprimento toda a população. Eu tive essa semana retrasada, eu acho que dando uma entrevista para Pernambuco, numa rádio também regional. As demandas são muito grandes em relação não só às rádios nacionais, mas como regionais. Eu tenho procurado dar 2, às vezes 3 entrevistas por dia, essa já é a segunda do dia. Estava falando lá com a Bahia agora, Feira de Santana, agora com Pernambuco, ainda tenho mais 2 no período da tarde. O tempo até o final do ano era um tempo que nós tivemos que dedicar, vocês mesmos acabaram de falar, na questão da CPI da Covid, e isso me tirou um pouco do ar. Peço desculpa a vocês. A gente ficou tão envolvido 24 horas por dia e aí ficou uma demanda reprimida de entrevistas para rádios regionais. Eu peço desculpas em nome da minha assessoria, mas a culpa sempre é nossa. Eu nunca delego, nunca terceirizo responsabilidade. Os acertos são sempre da minha equipe, que é maravilhosa. Os erros são sempre meus. Sou eu que às vezes falo, não dá para dar entrevista agora, eu sou muito responsável, muito determinada, eu sou muito de estudar tudo que estou fazendo, muito compromissada. E fiquei realmente muito envolvida com a CPI. Ali, numa exposição nacional, a gente tinha a responsabilidade de defender, ser a voz feminina falando dessa pandemia que nos assolou tão fortemente, fruto, entre outras coisas, do desgoverno de um governo insensível como o do governo Bolsonaro, que por omissão dolosa atrasou a compra de vacinas e nos levou a essa paralisia econômica. Então, peço desculpas em meu nome e assumo a responsabilidade. Da próxima vez, mandem direto uma mensagem no meu WhatsApp, vou deixar o celular com vocês e vai ser sempre um prazer poder estar conversando com todo o Brasil e Pernambuco através do seu programa. Ótimo. Então, Maria Luísa está sentando aqui agora, vai entrar na nossa conversa. Eu me lembro, Malu, que quando tinha aqui o repórter Esso, aí tinha uma frase ali que era: nunca fale tão bem de uma pessoa que depois você não possa falar mal dela. Aí nós temos falado bem dessa senadora, é por isso que deixar a palavra com você agora, a senadora Simone Tebet. Senadora, muito bom dia. Eu queria a sua opinião a respeito dessa composição da terceira via, que a gente tem acompanhado, inclusive seu nome chegou a ser falado, embora ainda não apareça nas pesquisas com muita expressividade. Como é que a senhora está vendo essa composição e a senhora acha que a gente caminha fatalmente para uma polarização nas eleições deste ano? Bom, Malu, bom dia a você, em seu nome eu cumprimento todas as mulheres de Pernambuco, a dizer que a polarização já existe, né? Uma polarização raivosa, de ódio ideológico, numa disputa entre esquerda e direita que é inconcebível no mundo moderno como o nosso, quando o Brasil passa fome, entrou de novo pelo mapa da fome, um Brasil que tem aí números da economia assustadores, que a gente não via há quase 30 anos, diante da maior crise econômica, social, política da história do Brasil. A polarização já está aí, e é uma polarização que nós queremos romper. A terceira via, o centro democrático, ou outra via, seja o nome que se dê, é justamente isso, né? Mostrar para o brasileiro que nós temos saídas, nós não precisamos voltar ao passado, que não queremos ver de novo, um passado de mensalão, de petrolão, de esquema de corrupção, de intervenção na economia, de tal forma, contrariando os preceitos básicos da economia, que levou também a uma inflação de 2 dígitos, a um desemprego generalizado no final do segundo mandato da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, e muito menos o Brasil tem como única opção ficar ou reeleger o atual presidente da República. Então, eu faço parte, Malu, de um grupo de pré-candidatos que entende que o caminho é pelo centro,
pelo centro da democracia, a democracia que, como eu disse, elogiando Jarbas Vasconcelos, teve que ser reconquistada através de muito suor, muito trabalho, dor e lágrima de muitas mães, das viúvas do talvez, das viúvas dos quem sabe, e aí fazendo uma referência também ao saudoso Fernando Lira, que também foi junto com Jarbas um dos pioneiros em Pernambuco. Então, o que eu faço parte desse movimento, um movimento que está mostrando que diante da polarização nós estamos aí no verdadeiro retrocesso, no retrocesso democrático, no retrocesso civilizatório. De um lado, um presidente da República que não respeita as pessoas, insensível com a dor alheia, que quer, através de uma política e de uma mentalidade tacanha e pequena, de modo de ver o mundo, querer excluir as minorias, e de outro lado, de um passado que nos deixou um legado muito ruim no que se refere à pauta econômica. Então, dentro desse processo, sim, Malu, eu vejo uma possibilidade da terceira via, há uma avenida ainda de indecisos, quando se pergunta para o eleitor na espontânea, tem pelo menos 40% que não sabe ainda para quem vai votar, e o meu nome se apresenta, entretanto. Sou a única pré-candidata mulher e, com isso, sei da responsabilidade que tenho nesse momento. Wagner Gomes. Senadora Simone Tebet, a senhora lançou-se pré-candidata pelo MDB à presidência da República, mas a gente escutou nos últimos meses, talvez, sempre o nome da senhora sendo citado como possibilidade de compor uma chapa como sendo vice-candidata à presidência da República. Inclusive, o próprio governador João Dória, que é pré-candidato pelo PSDB, teria procurado a senhora. No entanto, no mês de janeiro, acredito, a senhora deu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, no qual afirma que essa é uma conversa de fora para dentro, não de dentro para fora do MDB. Dentro do partido não se fala em vice em nenhum momento. Todos os núcleos querem candidatura própria. Isso quer dizer que a senhora ou será candidata, de fato, titular de chapa à presidência da República, ou não será candidata. E outra coisa, senadora, a senhora vê de fato viabilidade de uma terceira via, ou seja, de uma candidatura como a senhora se coloca contra Jair Bolsonaro e contra Luiz Inácio Lula da Silva? Começando da segunda para a primeira pergunta, sim, eu tenho absoluta convicção que o Centro Democrático tem condições de estar no segundo turno. Hoje as pesquisas mostram que seria no lugar do atual presidente, disputando com esse presidente Lula. E quem quer que chegue no segundo turno, nessa polarização, ganha a eleição no segundo turno. Daí, inclusive, o desespero do ex-presidente de querer ganhar logo no primeiro turno, tentando todas as composições, assediando todos os partidos para isso, porque sabe da dificuldade que teria ou que terá num segundo turno, numa disputa com qualquer candidatura de centro. Em relação à pergunta em relação a vice, por que eu digo isso? Toda vez que eu ouço dizer que meu nome é o nome ideal para ser vice, eu sempre ouço da mesma forma as razões disso. É mulher, é competente. Estou falando palavras que eu ouço, não estou dizendo que são verdadeiras, né? As pessoas têm que julgar o nosso trabalho e não nós. Mas as pessoas dizem assim, porque é mulher, precisamos compor e ter uma vice-mulher, porque 52% da população brasileira e do eleitorado é feminino. Porque é advogada, porque é professora universitária, porque tem experiência, porque foi prefeita, foi vice-governadora, é senadora, foi deputada estadual, foi a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, ajudou a aprovar as reformas, e começam a fazer uma série de elogios. Ora, se eu sou apenas um pouco disso do que estão falando, por que tirar a única pré-candidata mulher dessa disputa num momento em que o Brasil passa por problemas gravíssimos relacionados à fome, à miséria, ao desemprego, à desigualdade social, é uma desigualdade que ela é transversal. A cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, ela não é de um homem, ela é de uma mulher, não é de uma pessoa branca, é de um negro, não é de uma pessoa que mora no Sudeste, é de uma pessoa que mora no Nordeste. Ou seja, a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher negra e nordestina. Então, diante de todos esses cenários, como tirar a sensibilidade de uma mãe, a sensibilidade de uma mulher, para falar do Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil? Diante disso, eu não posso aceitar ser vice de ninguém. Eu tenho que levar a minha pré-candidatura até o final, num respeito e numa forma de colocar a mulher no seu papel, hoje tão subrepresentada na política brasileira, para que eu possa ser a voz de todas as mulheres, independente de partidos políticos, dizendo para todos o Brasil que nós queremos construir, que é um Brasil da esperança, da reconstrução, um Brasil que acaba com esse discurso do ódio, dessa polarização,
que, se me permite, só para finalizar, né, resultou ontem num dos debates mais estarrecedores que eu tive recentemente. De um lado, vendo a notícia, eu sou professora, de que nós temos quase 50% de crianças de 6 a 7 anos analfabetas, que não sabem ler nem escrever. Quer dizer, de cada 25 crianças nessa idade, 10 não conseguem ler e escrever, fruto desse período da pandemia de 2 anos sem conseguir estar nas escolas. E, de outro lado, um debate entre jovens num podcast, dizendo da possibilidade de ressurgir um partido nazista no Brasil. Então, veja que ponto de retrocesso nós vivenciamos. Não é possível não termos uma voz feminina para falar contra tudo isso e apresentar propostas ao país. Portanto, resposta sim. Eu não sou vice de ninguém, sou pré-candidata à presidência da República e não tenho plano B. Só para aproveitar, eu vou passar para o Romualdo, que está em Brasília, e vai lhe perguntar. Mas hoje, Wagner, pela madrugada, eu estava ouvindo um comentarista de São Paulo falando sobre os nossos vices no Brasil e como os vices brasileiros foram sempre muito bem aproveitados. A nossa redemocratização teria começado com Sarney, não é isso? Isso. Que veio a Constituição, etc. e tal, um vice. A coisa mais terrível que nós tivemos nos últimos tempos, que foi a inflação, foi o vice que assumiu, que foi Itamar Franco, que resolveu a parada. Um vice com programa de governo, que o Brasil estava sem programa, na porrada, na base, com Dilma, foi Michel Temer. Michel Temer. Não é verdade? E se a gente pega os números do governo Michel Temer em relação a Dilma, não é verdade? É uma coisa absurda. Então, mas vamos para Romualdo de Souza aí em Brasília. Agora me parece só que a senadora Simone Tebet, de fato, não tem perfil de vice. Oi, Romualdo. Senadora, sem nenhum demérito, sem nenhum demérito, porque eu já fui vice-governadora. Mas eu acho que o vice não pode ser escolhido porque é homem ou que é mulher. O vice tem que ter... Vocês foram perfeitos, eu agradeço a sua colocação agora. O vice tem que ter identidade ideológica, tem que trabalhar a 4 mãos. Foi assim que eu fiz como vice-governadora. Não é pelo perfil para ganhar a eleição. O vice não pode ser chamado para poder garantir a eleição. O vice tem que ser aquele que tem uma identidade ideológica, uma identidade de propósitos para governar um Brasil tão complexo como o nosso, a 4 mãos, a 8 mãos, enfim, com todos. Pronto, Romualdo. Senadora, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Jornal, cujo lema é Pernambuco falando para o mundo. Senadora, o poeta pantaneiro Almir Sater juntou-se certa vez com o santista Renato Teixeira e criaram Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa. A minha pergunta é, para chegar ao Palácio do Planalto, qual é o tamanho da sua pressa? É janeiro de 2023 ou a senhora aceitaria adiar esse projeto para 2027 com um MDB, digamos, mais definido por uma candidatura própria? Romualdo, o tamanho da minha pressa é o mesmo tamanho da pressa de uma mãe que sabe que vai ter que consolar seu filho porque essa criança vai dormir com fome. Nós temos 5 milhões de crianças dormindo com fome todas as noites no Brasil. Eu gostaria que quem estivesse nos ouvindo fechasse os olhos agora e imaginasse uma legião de 5 milhões de crianças famintas, ou não tendo todas as refeições diárias, ou muitas vezes alimentada à custa do sacrifício, da dor e da fome da mãe ou da avó que deixa de se alimentar no dia. O tamanho da minha pressa é o tamanho da pressa de todas as mães e mulheres brasileiras que, numa situação mais favorecida como a minha, sente a dor de outras mães. É por isso que eu faço política e é por isso que eu tenho pressa. Tenho pressa de chegar o mais rápido possível em Pernambuco para me apresentar. Eu sou uma senhora desconhecida no Brasil, sei disso, sei desse desafio e não vejo isso como um defeito, mas assim, eu vejo isso como algo propositivo, né? A eleição ainda está muito longe, nenhuma eleição teve pré-candidaturas tão antecipadas como esta. Não vamos esquecer que, 4 anos atrás, ninguém falava que o presidente Bolsonaro, em fevereiro do ano eleitoral, ia ganhar a eleição. Então nós temos pressa porque o Brasil tem pressa, é o país da desigualdade. Eu faço política consecutiva há 20 anos, mas eu faço política de bastidores, por ter de um berço também político, desde os meus 15 anos de idade, quando eu fui para a rua lutar por Diretas Já.
Eu venho me preparando para esse momento, não é de agora, né? No banco da universidade, nos movimentos sociais, no Fora Collor, uma primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita, depois vice-governadora, tendo sido secretária de Estado, tendo sido deputada estadual, né, como senadora da República, tendo feito mestrado na área de gestão. Então, assim, eu venho me preparando para ajudar o Brasil. O que eu quero é simplesmente servir ao Brasil e devolver um pouco do muito que Deus me deu e que o próprio país me deu enquanto cidadã. Então, eu tenho pressa. Ando devagar, só na música. Eu aqui tenho que colocar a botina no pé, já estou amarrando o cadastro do tênis para poder, o mais rápido possível, estar em Pernambuco visitando todos vocês. Maria Luísa? Senadora, a senhora foi uma das protagonistas, né, de toda aquela movimentação da CPI da pandemia, né? E mais de 3 meses depois de concluída, né, eu me lembro que alguns momentos assim importantes, marcantes, pessoas importantes da República envolvidas, não existe nenhum efeito prático daquele trabalho todo que foi realizado. De alguma forma, a senhora se sente frustrada pelo resultado da CPI? Frustrada não, Malu. Eu estou extremamente satisfeita com a conclusão da CPI. Eu estou indignada, e nós estamos trabalhando nesse sentido, não estamos de braço cruzado, por saber que agora as autoridades competentes, quem tem a bola na mão, quem tem a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho da CPI, está engavetando denúncias tão graves. Vamos lembrar, a CPI não terminou em pizza. Ainda que não tivesse ou não tenha julgamento, a CPI colocou vacina no braço do povo brasileiro. Essa colocação, e todas as entrevistas que eu faço, eu agradeço você por me fazer essa pergunta também, todos me perguntam isso e me permitem esclarecer. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela faz o que um delegado de polícia faz na polícia. Muitos já devem ter ido numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, né? O que faz o delegado? Ele investiga, ele ouve as partes, ele faz um boletim de ocorrência, ele faz uma conclusão e encaminha para quem? Para as autoridades competentes, promotor, que depois vai acionar a justiça. O trabalho da CPI concluiu que o governo foi omisso, né, e houve uma omissão dolosa, intencional no atraso das vacinas, e há uma suspeita muito grave de um esquema de corrupção, de crimes contra a administração pública na compra dessas vacinas. Né? Lembram lá do $1 por dose, como se a vida pudesse ter preço. Então, diante de tudo isso, o nosso poder pela Constituição, ele se encerrou. Nós não somos delegados, nós não somos promotores, nós não somos juízes, nós somos senadores da República. O que nós estamos fazendo agora? Nós temos o observatório da CPI, esse observatório está trabalhando, está usando os instrumentos que nós temos no regimento para, através das comissões, convocar. Foi aprovado essa semana, nós convocamos o ministro da Saúde, o procurador-geral da República, que eu chamo do engavetador-geral da República, porque tudo que é denúncia contra esse governo, ele não investiga, e o papel dele é investigar, ele é independente para isso. E nós estamos chamando o presidente da Anvisa para falar também sobre a questão da vacinação infantil. E se você me permitir, Malu, só em relação a essa questão da CPI, falar que a CPI não deu em nada ou daria em pizza, é o mesmo que dizer que é por culpa de termos que ficar em casa que as crianças hoje não estão alfabetizadas. Não, nós falamos desse número que é muito triste para mim como mãe e como professora, de ter quase 50% das nossas crianças de 6, 7 anos hoje analfabetas no Brasil. Não foi por isso. A Itália fez um lockdown de 45 dias, mas mandou todo mundo ficar em casa. E depois, quando acabou, né, o surto, todo mundo foi para a rua. É fruto de um governo que falava assim, vai para a rua, ora fica em casa, vai para a rua, fica em casa, sem uma organização, é que nós tivemos que ficar quase 2 anos trancados. Então, a responsabilidade por isso é de um governo federal insensível, negacionista, que não só negou a vacina, mas que levou à morte quantas pessoas, porque mandou, no momento do pico da pandemia, as pessoas irem para a rua como se as pessoas tivessem, como se fosse uma questão entre economia ou saúde, quando na realidade são as duas coisas que poderiam andar bem desde que houvesse um planejamento, uma organização do governo federal. Vamos fechar, Wagner? Vamos lá. Senadora Simone Tebet, a senhora disse agora há pouco, abre aspas, sou uma senhora desconhecida. E a gente imagina o tamanho
do esforço que a senhora vai ter que fazer para tornar-se conhecida nesse país continental chamado Brasil. Estamos aqui no lado nordeste deste país. A senhora sabe que aqui há uma predominância muito forte do PT e, consequentemente, do presidente Lula. E eu queria saber, senadora, qual a confiança que a senhora tem no partido da senhora, o MDB, que é tido como muitos, como uma confederação de vários interesses. Dentro do MDB nós temos alas do partido que defendem Jair Bolsonaro, temos alas do partido que defendem o PT e Lula, como, por exemplo, o senador Jarbas Vasconcelos, que a senhora citou agora há pouco, aqui em Pernambuco. O MDB do senador Jarbas Vasconcelos está ligado ao PSB e, consequentemente, ao PT do ex-presidente Lula. Então, de que forma a senhora pretende convencer o partido a majoritariamente, talvez até de uma forma inédita, senadora, a encampar essa campanha da senhora para torná-la conhecida no Brasil e entrar de forma competitiva nessa eleição? Bom, primeiro, como é da essência do MDB, que é um partido democrático, respeitar os palanques regionais. Os palanques regionais não atrapalham o palanque nacional, ao contrário. Vai ser assim no meu estado e tem que ser assim em Pernambuco. Essa é a grandeza do MDB, que é um partido municipalista, um partido de capilaridade que tem maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo, você acabou me dando a razão do porquê o MDB nos dará a legenda. Porque exatamente o MDB não pode nem para um lado nem para o outro, sob pena de se fragmentar. Um partido da grandeza do MDB, por ser o maior partido de centro, a gente não quer a unanimidade. Toda unanimidade é burra, toda unanimidade transformaria a democracia numa ditadura. Jamais isso queremos. Mas eu tenho convicção que teremos a unidade do partido em cima do nosso nome e do nosso projeto. Uma das razões pelo que nós estaremos andando e provavelmente começaremos por Pernambuco. Se não for Pernambuco, é o Rio Grande do Sul. Eu faço questão de visitar primeiro os dois maiores ícones da política do MDB, que fazem política independente de mandatos. Senador Pedro Simão, no Rio Grande do Sul, e senador Jarbas Vasconcelos, por tudo que representou. E aí, se me permitir, já indo para o final, dentro desse processo da pergunta, Wagner, não vamos esquecer que no final do ano o Centro Democrático estava poluído. Todo mundo falava, o MDB não vai levar a pré-candidatura da Simone adiante. Só que quem deixou já de ser candidato é a União Brasil, que a princípio não tem mais o candidato Mandetta, o próprio PSD, que estava com a ideia de colocar o presidente do Congresso Nacional, muitos já ficaram pelo caminho, a nossa candidatura está só agora entre as três do Centro Democrático, tirando o Ciro Gomes, que não se coloca nessa terceira via, ele mesmo, que acha que é uma outra via. Nós temos hoje a candidatura do Sérgio Moro, do ex-ministro, nós temos a candidatura do governador do PSDB, pré-candidatura, desculpa, nós temos a minha. E quais são as outras 2 ou 3 que já estão vendo de alguma forma a possibilidade de apoiar algum outro partido? E a nossa pré-candidatura continua. Eu sei que nós estamos no final, mas eu não posso deixar de falar, porque eu falei de Jarbas e de um companheiro dele que é Fernando Lira. E saber que hoje tem na linhagem uma mulher da grandeza da Raquel Lira comandando a cidade, e não é do meu partido, nem sei se caminhará conosco, porque tem a sua visão política, mas saber que temos Raquel Lira, prefeita da maior cidade do interior de Pernambuco, Caruaru, que tem um trabalho brilhante, quero me convidar, se ela me permitir, que eu sei que é pertinho, deve ser 100 e poucos quilômetros da capital de Recife, quero poder estar vendo o belíssimo trabalho que uma mulher, independente de partido, repito, da grandeza da Raquel, que foi reeleita, inclusive, muito bem reeleita, faz na sua cidade. Então, quando for a Pernambuco, em Recife, Olinda, quero ter a oportunidade também de ver a administração da mulher, que tão bem representa as mulheres de Pernambuco e o seu trabalho. Desculpa pelo delongar da resposta. Pronto, doutora Simone, certamente passará por aqui também, a gente lhe dá um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo.